Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso vídeo número 5, nosso último vídeo da sessão de videoaulas desse curso. E vamos falar agora dos arraias. Essas arraias são o quê? A habilitação do proprietário do barco, ou seja, do navegador, é aquele que vai conduzir a embarcação. Assim como no seguro de automóvel nós temos que ter a CNH, dentro da navegação nós temos que ter arraias. Existem arraias para comandantes, que são bem graduados, vamos dizer assim. Eles seguem uma hierarquia de acordo com a embarcação. E como eu falei que o nosso foco são embarcações menores, que é mais esporte, lazer, então nós estamos falando naquela que nós mais vamos nos depararmos, dentro da nossa prospecção desse seguro. Então quais são as arraias inadequadas? Cuidado com o local da navegação e o tamanho da embarcação. Não adianta a pessoa ter uma arraia aqui, que nem a arraia amador, querendo pilotar um iate. Ele não vai ter garantia da indenização. O veleiro, ele tem que ter o arraiz para fazer a navegação do veleiro. E o motonáutica vamos chamar assim, é a arraiz de quem vai pilotar um jet ski. Se a pessoa tem, por exemplo, um arraiz amador, e ele estiver pilotando um jet ski e sofreu uma avaria, uma batida, um sinistro, o perito vai chegar lá e vai ver que ele tinha uma arraiz amador e não tinha a carteira de motonáutica. Sabe o que vai acontecer? Ele vai perder a indenização. Então, oriente muito bem o seu cliente o seguinte: balsas, lanchas e barcos, arraiz amador. Veleiro, uma arraiz para pilotar o veleiro. Vai depender do tamanho do veleiro, então ele tem que definir qual arraiz que é. Isso daí você vai encontrar dentro de qualquer site que faz habilitação de pilotagem de navegações. Lá é fácil, você vai detectar. E a motonáutica é a habilitação de jet ski. O que você mais vai encontrar no mercado, prospectando clientes para o seguro náutico, são pessoas querendo fazer o seguro do jet ski. Olha, eu quero fazer o seguro do jet ski, eu quero fazer o a minha moto aquática, vamos dizer assim, porque ele gosta de ir lá, levar a namoradinha, dar um passeio pelo barco, É muito utilizado isso aí para passeios, para brincadeira, para lazer. Então, oriente. Se ele não tiver a carteira, a habilitação motonauta, ele não vai conseguir fazer o seguro, ok? Ele pode até fazer o seguro se ele tentar enganar o perito, mas ele depois não vai ter indenização, porque ele vai ter que anexar isso daí como documento. Na hora que ele pede a indenização, eles vão pedir o documento. Olha, eu quero a carteira do motonauta de quem estava pilotando o jet ski, ou da arraiz para quem estava pilotando a lancha. Se não tiver, não vai receber indenização. Então é muito importante você orientar o seu cliente para isso, ok? Bom, com relação à franquia e vigência, a vigência nós já falamos que é durante 12 meses, e a renovação ela é obrigatória a ser feita anualmente. Se ele quiser renovar, ele vai ter que obrigatoriamente fazer uma nova vistoria, um novo preço, define o valor do prêmio, ou seja, muda tudo, mas tem que fazer essa renovação de acordo com a perícia, ok? As coberturas dessa modalidade de seguro estão sujeitas a uma franquia, vai ter definida na apólice, além daquilo que nós chamamos da participação do segurado dentro do seguro, conforme descrito na apólice. Então você vai encontrar lá, para tal cobertura tem X% de franquia e um valor da participação obrigatória do segurado, que é o POS. Então é fácil, assim como tem outros seguros, no seguro náutico também tem. Então é muito importante você definir com o cliente e deixar ele bem ciente de que ele tem a franquia, ele vai escolher lá, ele vai ter o percentual da franquia e depois ele tem um valor mínimo da participação dele em algum sinistro. Por que isso acontece? Para que o dono da embarcação cuide da sua embarcação como se ela não tivesse seguro. Porque se pensar da seguinte forma, aconteça o que acontecer, eu tenho seguro, o seguro paga, então ele passa a negligenciar. Ele tendo uma participação obrigatória e uma franquia, ele vai pensar duas vezes em cometer essas negligências. Então é muito importante orientar o cliente que isso existe justamente para ele cuidar da sua embarcação, ok? Porque a seguradora banca uma parte, mas ele também vai ter uma parcela de prejuízo no bolso. E tudo que dói no bolso, as pessoas sentem mais. Então por isso que existe a franquia. A vigência nós falamos que é de 1 ano.
E o foco nas condições gerais. Cada seguradora tem as suas condições, tem as suas cláusulas e exclusões, que nós precisamos ficar muito atento nas dicas que ela dá para que o segurado tenha as suas devidas atenções. São poucas as seguradoras que aceitam a pólice e que compram risco de embarcações. São poucas opções que tem no mercado. E quando você encontra uma que faz esse risco, é muito bom você estudar as condições gerais dela, ver como que funciona, para você fazer uma consultoria perfeita para o seu prospect e para o seu cliente, ok? Bem, a vistoria, como eu falei nos outros vídeos, ela é feita antes de assinar a proposta, antes da aceitação da proposta, e também ela é feita após o sinistro. Qualquer tipo de avaria na embarcação, qualquer problema na embarcação, orienta o seu cliente, entrar em contato com você, sua corretora, que automaticamente entrará em contato com a seguradora pedindo permissão para fazer qualquer tipo de reparo ou autorizar qualquer tipo de movimentação dessa embarcação. Ou seja, não tome nenhuma atitude, peça para o seu cliente não tomar nenhuma atitude sem antes informar a seguradora e sem antes pedir uma vistoria prévia, senão ele vai perder direito à indenização. Muito cuidado nesse tipo de orientação. Ele só não vai fazer esse tipo de informação quando ele vai fazer um salvamento de emergência, urgência, que ele não tem como fazer isso. Ele está em alto mar ou no meio de um lago, ele não tem nem como comunicar, aí tudo bem, ele toma as providências cabíveis que ele tem que tomar. Mas caso aconteça uma avaria, que ele precise de uma indenização depois de um reparo, antes de fazer o reparo, solicite um perito e avise a seguradora, ok? Bom, eu vou encerrar esse vídeo dando umas dicas de venda para vocês. Primeira coisa, você vai encontrar algumas objeções de clientes que alguns dizem assim: eu não faço seguro da minha embarcação porque eu não corro risco nenhum, nós estamos numa pandemia ou eu estou navegando muito pouco. Ele esquece que muitas vezes a embarcação dele ela está guardada em um local que pode ser furtado. Essa embarcação pode estar numa marina que está sujeita a ciclone, a vendaval, a ressacas marítimas. Ele está sujeito a várias situações onde o seguro passa a ser quase que uma necessidade dele estar com essa embarcação parada numa marina. E tem muitos que falam assim: não, as marinas já têm seguro, então ela é responsável pela minha embarcação, eu pago minha mensalidade para o meu barco ficar lá, e lá ele é responsável pela minha embarcação. Sim, ele é responsável por aquilo que ele comete, pelos erros que ele comete. Então ele vai fazer um seguro quando o risco, né, foi agravado pela marina. Agora, quando é uma intempérie da natureza, quando é algo externo, ele pode ter uma pólice que não abrange alguns riscos, tipo uma ventania que levou seu barco a bater num outro barco, ou ele naufragar, ou ele soltar a poita e sair navegando. Ou seja, os intempéries da natureza, ele pode dizer o seguinte: eu sou responsável pelo seu barco, por aquilo que eu cometo, não que a natureza cometa. Então é muito importante, né? Uma queda de raio, por exemplo, ele vai falar: como que eu vou ficar? Eu não vou ficar lá protegendo o teu barco. Então muito cuidado com a apólice da marina. Às vezes a apólice da marina não cobre todas as suas necessidades. Então é muito importante fazer o seguro. E além do que, na hora que você tira o barco da marina e vai navegar, a responsabilidade da marina acabou. Então é obrigatório, não é obrigatório não, fundamental se fazer esse seguro. Então muito cuidado com esse tipo de argumento. E como dicas de vendas, eu vou dar a seguinte dica para você: prepare um folder, né, dizendo as principais coberturas adicionais com seus contatos, e por que não levar isso aí nas casas de pesca, né, onde o pessoal vai comprar material de pesca. Quem vai comprar material de pesca geralmente utiliza um barco. Quem vai acampar geralmente usa algum barco para dar um passeio ou alguma coisa. Então é muito importante você fazer uma visita nessas lojas, né, de camping, caça e pesca, distribuir esse folheto, fazer um convênio com essas lojas, que é interessante. Porque como não são todas seguradoras que fazem esse seguro, então quando eles encontram alguém que está disposto em buscar uma seguradora para eles, ele vai até agradecer. Essas pessoas, esses proprietários de barco, vão até agradecer. Então é muito importante que você leve um folder nessas lojas para fazer um relacionamento com esse pessoal, ok?
faça essa distribuição, né, nessas lojas. Redes sociais, procure participar de grupos, né, que gostam de navegar, que gostam de esquiar, que gostam de jet ski. Então detecte, né, entra lá no Google, entra lá no busca do Face, do Instagram, né, do LinkedIn, entra em todas essas redes sociais e entra e participe de grupos, né? De vez em quando manda alguma matéria, manda alguma novidade do seu seguro, mostra a sua cara, diz, olha, eu faço seguro de embarcações, se vocês precisarem de uma consultoria sobre seguros, eu estou aqui para oferecer ajuda. Grave alguns videozinhos e posta você navegando e coloca, eu fiz o seguro da minha embarcação, faça o seu seguro comigo e tal. Faça esse tipo de divulgação nas suas redes sociais. Eu, por exemplo, não fico fora de nenhum grupo de corretores de seguro. Eu participo de todos e divulgo meu trabalho. Faça isso também. Então mostra a sua cara. Se você é um corretor e tem uma corretora, coloque a sua corretora em evidência dentro do Google. Vai lá e utilize o marketing digital fazendo um network com esse pessoal que gosta de navegar. E logicamente visite marinhas, visite esses condomínios onde tem rancho que o pessoal costuma ir pescar e tem bastante navegação. É aí que está o teu prospect, não é só sentado numa cadeira esperando eles ligarem. Você vai ter que ofertar esse produto, prospectar cliente para fazer o seguro das embarcações deles, ok? E a prospecção, para mim, é o melhor lead que existe no mercado. Esse negócio de buscar cliente através de lead funciona até um certo ponto. Para mim, o melhor lead no mercado é aquele que a gente chama de face to face. Cara na cara, e vamos queimar a sola do pé e buscar esses clientes na barranca do rio, nas lojas de material de pesca, nos condomínios de luxo, aonde esse pessoal está navegando. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do curso. Convido vocês a verem todos os nossos manuais, que também faz parte desses cursos, que vai ajudar bastante vocês, inclusive fazendo o nosso quiz de teste de conhecimento. Ok? Sucesso e bons negócios!